capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 41 até o versículo 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, nós sabemos que o livro de Atos, que é chamado de Atos dos Apóstolos, na verdade são os atos do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, por meio dos seus filhos, da sua igreja. E nós sabemos que esse não é um livro doutrinário, como Romanos, Efésios, Colossenses, mas é um livro do qual nós podemos extrair princípios práticos do viver cristão dos nossos irmãos, esses primeiros irmãos, e retirar lições preciosas para a nossa vida deste livro. Se nós pudermos cortar bem a palavra de Deus, então nós vamos identificar aqui nesse livro princípios eternos. E aquilo que o Espírito Santo moveu através dos primeiros cristãos na era da igreja primitiva. Esse é o contexto do livro de Atos, um livro histórico. Mas qual é o contexto dos versículos dos quais lemos? Nós sabemos que o contexto do versículo que estamos lendo, irmãos, é o derramamento do Espírito Santo. E o resultado do derramamento do Espírito Santo, ou do recebimento desses homens da promessa que Jesus havia dito. E Pedro diz que quando ele foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. E neste dia, a palavra de Deus diz que aqueles 120 homens foram batizados em um só Espírito, num só corpo. E esse corpo é a igreja de Cristo. E a base para todo esse trabalho, esse movimento de Atos 2, é a pessoa e a obra do Espírito, do Senhor Jesus Cristo. É com base naquilo que Jesus Cristo fez, que nós temos tudo isso que está acontecendo aqui. O Espírito Santo toma aquilo que dele recebeu e aplica aos nossos corações. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus seria aquele que nos batizaria com o Espírito Santo. E aqui nós temos esse momento do início da igreja. Não que não houvesse santos em toda a era, todas as eras do Antigo Testamento, homens que, como nós, somos salvos pela fé, olhando para a obra de Cristo. Qual é o operador do milagre que vemos aqui, irmãos? Quem é o agente de Deus que opera o milagre que nós vemos em Atos capítulo 2? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre eles, trazendo toda a realidade espiritual da pessoa e da obra de Cristo Jesus. O Espírito Santo é a força motriz dessa maravilhosa comunhão e companheirismo que vemos nesses versos. Irmãos, foi aberto para nós nesse dia, nesse maravilhoso dia da igreja primitiva, a comunhão da Trindade Santa.
foi repartido entre os filhos de Deus essa realidade espiritual. Nesses textos de Atos 2 que nós lemos, nós vemos na prática o que a palavra de Deus diz no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de cima. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Estes versos são a realidade desse salmo. Só que existem algumas coisas nesse texto que nós devemos evitar. Nós não podemos tirar desse texto nenhum tipo de fórmula. Amém? Se nós pegarmos tudo que está descrito aqui e tentarmos fazer, provavelmente dará tudo errado. Nós não temos aqui um modelo. Nós não podemos extrair daqui, faça isso, faça aquilo outro. Nós vamos produzir algo somente natural, não espiritual. Nós precisamos realmente estar dispostos ao Espírito de Deus para que Ele trabalhe em nós e produza essas realidades em nós, em verdade e vida espiritual. Não um modelo humano naturalmente produzido. Este é o grande erro de muitos irmãos hoje. Também nós não temos nenhum mandamento específico aqui, nos versos que nós lemos. Nós temos uma história dos primeiros irmãos e que dela nós podemos extrair uma realidade de vida espiritual, uma realidade de vida comunitária. O Espírito Santo ministrou essas verdades nos nossos irmãos naquele dia. E que o Espírito Santo possa ministrar essas verdades aos nossos corações nessa noite. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos no verso 41. Se algum irmão estiver anotando, nem precisa anotar. Eu posso mandar o esboço para você depois. Amém? Olhe para a sua palavra e confira. Primeira coisa, uma comunidade produzida pela ação do Espírito Santo através da palavra pregada. Nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 homens com poder. Houve línguas repartidas, eles falavam em várias línguas das grandezas de Deus. Aquilo chocou toda Jerusalém e se ajuntou uma grande multidão para ver o que era aquilo. Nós sabemos que muitos disseram que eram, como, será que esses homens estão embriagados? Então diz a palavra de Deus que Pedro se levantou com os 11 e começou a dizer a palavra de Deus. Começou a expor aquilo que estava acontecendo naquele dia. E ele disse que aquilo era a promessa do Espírito Santo que estava descrito em Joel capítulo 2. Ele começou a expor a palavra àqueles homens. E diz o texto, irmãos, que o coração daqueles homens foi compungido a ponto deles dizerem: que faremos, irmãos? E o Senhor disse: cada um de vós arrependam-se e seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos pecados. Então nós chegamos no verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. A palavra aceitar aqui no verso 41, acompanhe na sua Bíblia, por favor. É a mesma palavra com a raiz que tem em Tiago, capítulo 1, 21. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Mas nesse texto a palavra tem um prefixo que causa nela mais intensidade. E significa que eles receberam de bom grado. Eles agarraram firmes. Eles se apegaram com toda a firmeza a palavra que Pedro havia dito. E por isso, porque o coração deles foi compungido e eles se arrependeram dos seus pecados e foram levados pelo Espírito à fé em Jesus Cristo, estes homens nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, foram regenerados por Deus, se agarraram firmemente à palavra de Deus. O Espírito Santo introduziu essas pessoas na comunhão, irmãos.
neste momento, na comunhão da Santíssima Trindade. Eles foram incluídos ao corpo de Cristo. Eles foram salvos. Veja que mover. Houve um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. E há um perigo, irmãos, de nós ouvirmos a palavra de Deus e não respondermos a ela. Há um perigo muito grande em nós ouvirmos a palavra de Deus e desobedecermos a palavra de Deus. A pregação do Evangelho é, em suma, um anúncio da fé que os homens devem receber e obedecer. Quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, deve haver uma resposta nos corações de quem está ouvindo. Amém? Este é um grande perigo. E depois que nós cremos, o Evangelho continua sendo anunciado por nós e para nós, e nós somos edificados por ele. E nós corremos o risco de ignorar a palavra de Deus. Por isso Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas vidas. E então nós entramos no verso 42. Que verso maravilhoso! E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar aqui é uma palavra muito importante também. Significa continuar firmemente em uma coisa. Continuar firmemente em uma coisa. Estar dando cuidado e atenção constante a isso. Quando nós analisamos todos os verbos, desde o capítulo 2, verso 41 até o capítulo 2, verso 47, nós vamos perceber que estes verbos estão num tempo verbal que denota uma ação contínua. Algo que era feito não pontualmente, uma vez ou outra. Era algo que era feito linearmente, continuamente. Por trás da palavra perseverança que você tem aí está dois verbos. Nós poderíamos traduzir assim: estavam perseverando, perseveravam constantemente. E a perseverança, irmão, é a chave da vida cristã. A perseverança é uma característica da vida cristã. Você já percebeu que você se dispõe a orar, e você ora 1, 2 dias, no terceiro você não consegue orar, no quarto você já esqueceu daquele seu propósito, no quinto você abandona ele totalmente. Não há perseverança. Com todas as práticas da vida cristã, uma das coisas que nos falta é a perseverança. Permanecer fielmente em todas as práticas cristãs. Orar, ler a palavra de Deus, reunir com os santos, praticar a hospitalidade, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Perseverança. É na perseverança que nós ganharemos as nossas almas. Então essa palavra aqui é muito importante. Eles estavam continuamente perseverando. E outra palavra importante nesse verso é a palavra apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Palavra importante. Os apóstolos eram pessoas chaves na economia divina. Eles estavam com o Senhor nos dias da sua carne, andaram com Ele, foram treinados por Ele, caminharam com eles 3 anos e meio. E nós estamos nos referindo aos 12 apóstolos, e Paulo e Tiago, que podiam dizer da parte do Senhor: o que eu recebi do Senhor é o que vos entreguei. Eram homens que tinham a autoridade comissionada da parte de Deus. Preste atenção, você numa coisa: a igreja apostólica
católica apostólica romana, ela entende que o Papa é o vigário de Cristo, ele é o substituto de Cristo, e ele está na linha de sucessão de Cristo. Veio primeiro Cristo, depois o primeiro Papa, segundo eles, Pedro, e depois todos os papas depois deles, e eles são os apóstolos em linha sucessória. Isto você não vai encontrar em lugar nenhum na palavra de Deus. Isto é muito importante que você saiba, que eu saiba. Você não encontra esse lugar nenhum na palavra de Deus. É uma interpretação errada de Mateus capítulo 16, quando Jesus diz para Pedro: sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. As chaves que Pedro recebeu, a primeira foi aberta aqui, capítulo 2. Ele abriu as chaves e esse povo todo foi salvo naquele dia. A segunda vez que ele teve essa chave na mão foi em capítulo 10 de Atos, quando ele abriu a porta do reino aos gentios. Mas Pedro faleceu, e depois de Pedro, irmão, ninguém ousou se chamar apóstolo, nenhum irmão da igreja primitiva. Irineu, em suas cartas aos Coríntios, ele dizia o seguinte: não vos escrevo mandamentos, porque não sou apóstolo, somente um homem condenado. Então nós precisamos conhecer a história para não cometer os erros da história. Também hoje, em nosso meio, nos nossos dias, entre os irmãos neopentecostais, nós temos visto que muitos deles têm aderido a uma tal chamada reforma apostólica, e tratam com isso de titular indivíduos como apóstolos, pessoas que sem dúvida nenhuma não são apóstolos. Amém? O que nós estamos falando que é importante nesse texto é aquilo que os apóstolos escreveram. Por quê, irmãos? A palavra de Deus fala em Efésios 2:20 que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O que os apóstolos disseram de Cristo, a comunhão que os apóstolos entraram, as coisas que eles explicaram, são a nossa base. Nesse sentido, os apóstolos são muito importantes. Amém? E nós precisamos pegar essas 4 palavras aqui, esses 4 pilares do verso 42. Coloque os seus olhos na sua Bíblia. A doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. Nós poderíamos nos ocupar muito tempo, irmãos, com cada um desses itens. A doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. Mas nós não vamos fazer isso porque nós queremos expor o texto todo. O que significa doutrina, primeiramente? Esse primeiro pilar significa ensino, instrução. E qual era a doutrina dos apóstolos? Você encontra a resposta para essa pergunta em Atos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Não cessavam de didaquê e querigma, ensino e pregação. E qual era o produto do ensino e da pregação apostólica, irmãos? Jesus, o Cristo, sua pessoa e sua obra. Este era o ensino dos apóstolos. Esta era a doutrina apostólica. Por isso que Paulo fala na sua epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 3, o Evangelho de Deus com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber,
Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a nossa doutrina. Este é o nosso ensino. Este é o ensino dos apóstolos do Cordeiro. Eles trataram de mostrar para o mundo aquilo que o Velho Testamento dizia de Cristo. A eternidade de Cristo. O próprio Evangelho em Gênesis. O anúncio dos profetas. As aparições teofânicas do Filho de Deus. As proclamações do Antigo Testamento e as promessas sobre a vinda do Messias. Que o Messias seria morto. Que o Messias seria ressuscitado no terceiro dia. Que ele ascenderia ao céu, derramaria o seu Espírito Santo. Este era o ensino dos apóstolos. E depois eles ensinaram o que Cristo fez na sua encarnação, na sua vida santa, na sua morte expiatória, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu, no derramamento do Espírito Santo, o que significava todas aquelas coisas. Este era o ensino dos apóstolos, e é com isso que nós devemos estar preocupados. Todos nós temos participação nisso, somos responsáveis em aprender sobre isso. E, irmãos, aquilo que nós aprendemos influencia naquilo que nós fazemos. Aquilo que você sabe influencia em como você vive, se você verdadeiramente sabe. A sua teologia influencia na sua prática. Então nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Essa é a doutrina dos apóstolos. Quando nós abrimos em 1 João capítulo 1, nós temos a comunhão dos apóstolos. O que significa comunhão? Comunhão significa participação conjunta, partilhar da mesma coisa, algo que ambos têm em comum, que divide, que partilha, algo que duas ou mais partes têm em comum. Isso é comunhão. E olha, irmãos, nós poderíamos apresentar essa questão da comunhão da seguinte forma: existia um ambiente que era único e exclusivo, e se tornou aberto para que outros pudessem entrar e desfrutar. Este ambiente era a presença do Deus vivo, do Deus Trino. Nós também poderíamos exemplificar da seguinte forma: um único pão que foi partido para ser desfrutado por muitos. A participação de cada parte neste todo chama-se comunhão. É a comunhão da Santíssima Trindade. Na Trindade você tem a comunhão. Há uma unidade em Deus. Deus é um. Porém, Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Aqui nós já vemos a comunhão. Tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que é do Filho é do Espírito. Tudo que pertence a um pertence também aos outros. Todos os atributos do Pai pertencem ao Filho. Todos os atributos do Filho pertencem ao Pai e pertencem ao Espírito. Eles são coeternos, coiguais, consubstanciais. E esta comunhão da Santíssima Trindade foi aberta a nós. Não que seremos deuses, mas aquilo que de Deus se pode conhecer, os atributos morais de Deus, da natureza de Deus, foi repartida aos seus filhos. E nós podemos ser participantes disso. E por meio de quem nós ouvimos e chegou até nós isso? Por meio dos apóstolos do Cordeiro. Por isso, quando você abre em 1 João capítulo 1, você lê assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifesta. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, irmãos, mantenhais comunhão conosco.
Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E na teologia de João nós podemos ajudar aqui e dizer no Espírito Santo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, no Espírito Santo que nos foi dado. E agora nós somos participantes da comunhão dos apóstolos. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se andarmos na luz, esta é a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Esse é o ambiente de Deus. Se andarmos em Deus, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Nós fomos inseridos nessa comunhão. Que preciosa comunhão. Que comunhão maravilhosa. Que comunhão que estava no coração de Deus em secreto desde toda a eternidade e foi aberta para nós. A presença viva do Deus vivo através da morte do seu Filho. Os apóstolos foram inseridos nessa comunhão pelo Filho de Deus. O preço da entrada nessa comunhão foi a vida do Filho de Deus. O Pai e o Filho enviaram o seu Espírito Santo para estes homens e mulheres, para produzir esta unidade e trazer essa realidade espiritual que nós vemos no texto que estamos lendo. Vamos voltar para Atos, irmãos. Capítulo 2. Muitos ouviram, foram regenerados e inseridos na comunhão dos apóstolos, que é a comunhão do Pai, do Filho, produzida pelo seu Santo Espírito. Comunhão é partilharmos Deus uns com os outros, em realidade espiritual. À medida que cada um de nós recebeu de Deus, é aquilo que repartimos uns com os outros. E quando repartimos a Deus uns com os outros, isto é comunhão no Espírito Santo. É o partilhar da vida de Deus entre os filhos de Deus, para que haja completude e que haja edificação. Que glória que nós estamos inseridos. Que grande pilar nós recebemos da parte de Deus. Comunhão. E segue. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. O que é o partir do pão? Nós tivemos a ceia aqui e nós vimos um pouco do que é o partir do pão. É um momento único, ordenado pelo nosso Mestre. É uma celebração sagrada do povo santo, um memorial, um anúncio, um culto de realidades espirituais. Uma lembrança contínua do Cristo encarnado, da sua vida santa, da sua morte expiatória, sua morte substitutiva para a nossa salvação, do seu sepultamento, da sua ressurreição para a nossa vida e justificação, da sua gloriosa vinda em glória e santidade. E nós partilhamos desse partir do pão, discernindo o corpo de Cristo, discernindo Cristo, o cabeça, a igreja, o corpo de Cristo. Celebramos esse partir do pão em santo temor e reverência, com frequência e regularidade e em realidade espiritual. Esse é o partir do pão. Todas as vezes que partires o pão, comerdes o pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É a nossa lembrança regular, contínua, daquilo que Jesus Cristo fez. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. O partir do pão, irmãos, é um pilar da igreja. Amém? É uma coluna da igreja. E não somente isso, nós vemos doutrina, comunhão, partir do pão e orações. E aqui não se trata da sua devoção cristã pessoal.
perseveravam, estavam perseverando em oração. Juntos em oração. Essa é a oração da igreja, a oração corporativa. O irmão Lance Lambert diz que esta é uma prática morta nos dias de hoje. Você vai ter uma centena de livros sobre oração individual, e talvez nenhum livro para você ler sobre oração da igreja, salvo alguns autores que você vai ter que garimpar para ler. Então, nesse tema, irmãos, como é algo extremamente prático, nós precisamos aprender fazendo. Amém? Orando. A igreja se reúne para orar. E quando ela se reúne, ela levanta-se em uma voz diante de Deus, como um só homem, não cada um orando por si, mas cada um uma vez, e os outros em concordância com isso. Como você encontra a oração no capítulo 4 de Atos, não é? Você não vê uma confusão de vozes, você vê um irmão se levantando e dizendo que os reis se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Faz agora, Senhor, dá ousadia aos teus servos e pregue a sua palavra, enquanto estendes a mão para curar. Isso é uma oração da igreja, todos reunidos em uma só voz, num só propósito, orando e concordando com respeito a tudo. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que o Gerson publicou 2 livros sobre isso. Chama-se Casa de Oração, de um irmão que realmente é um homem de oração. E ali você vai aprender muito sobre a oração da igreja. São 2 volumes. Casa de Oração, volume 1 e volume 2. Nós precisamos praticar a oração. Amém, irmãos? Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. À medida que vamos insistindo e perseverando nas coisas de Deus, Deus produz em nós, como assembleia, um resultado maravilhoso. Manter-se apegado ao Senhor, querer conhecê-lo, querer participar da comunhão dele junto com os santos, partir o pão, estar unidos em oração, são segredos de uma vida comunitária saudável. Amém? São pilares para que nós nos mantenhamos de pé em realidade espiritual. Amém? Dando seguimento, então, um pouco mais rapidamente, nós vamos ver o que ser inserido no corpo de Cristo muda aspectos práticos da nossa vida comunitária. O que você ter sido introduzido nessa realidade espiritual muda aspectos práticos da nossa vida como povo de Deus. E a primeira coisa que nós vemos, irmãos, é que nossa alma se enche de temor. Verso 43. Em cada alma havia temor. O temor aqui é destacado em cada indivíduo de maneira particular. Um sinal claro do que mantém a unidade. Cada indivíduo tinha temor de Deus no seu coração. E o que é o temor? O temor é um medo santo. O temor é uma atitude de reverência para alguém que tem uma posição de honra e de autoridade. É a maneira como você se porta diante de alguém, como um rei, como um juiz, como alguém investido na autoridade. A maneira que você se coloca e como você age diante dele. Isto é o temor. Uma posição de respeito e reverência diante de uma figura de autoridade. E de quem eles tinham temor? Eles tinham temor de Deus. Amém?
é o resultado do derramamento do Espírito Santo. É o resultado de um mover tamanho de Deus que poderia ser palpável diante deles. A presença de Deus era palpável diante deles. Então, em cada alma havia temor. Agora, irmãos, qual é a diferença de nós hoje? Bom, o Espírito Santo já foi derramado. O que sucede com a nossa vida hoje, irmãos? Por que a igreja está numa situação tão deplorável hoje? Por que nós não temos o mínimo temor de Deus, a mínima reverência na presença dEle? E eu gostaria de lembrar os irmãos que a principal coisa a respeito disso é Satanás, muitas vezes, nos faz colocar os nossos olhos naquilo que sentimos. Se estamos contentes, então podemos nesse dia sentir Deus. Veja como eu estou alegre. É a presença de Deus. Agora, se um dia nos levantamos tristes, nós dizemos assim: sinto Deus tão longe hoje. Será que nós não estamos sendo enganados por aquilo que sentimos? O Espírito Santo, irmão, foi derramado sobre toda a carne. E mais, o Espírito Santo é o selo que você pertence ao Senhor. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Onde você está, o Espírito Santo está. Ou melhor, em todos os lugares que você anda, Ele está. E você não pode fugir da presença dEle de nenhum modo. Agora, será que Deus se move de acordo com o que sentimos? O que vocês acham, irmão? Será que se nós estamos alegres, então Deus trabalha? Se nós estamos angustiados e tristes, Deus não trabalha. Será que Deus depende daquilo que sentimos? Sem dúvida que não. Vivemos, irmãos, pela fé nas promessas de Deus. Seu Espírito já está entre nós. Amém? Que haja em nós o temor que lhe é devido. Deus está no nosso meio. Aí quando você percebe uma manifestação de Deus, não é que Deus não estava ali. Aí você vai dizer assim: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. O que nos falta é um senso da realidade da presença de Deus. Mas isso não muda o fato de que Deus está aqui. Deus está nesse lugar. Deus está presente nesse lugar. Segundo a sua promessa, que Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Segundo a promessa que diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, nós devemos temer a Deus. Nós devemos respeitar a presença bendita de Deus. E isso é um temor santo. Nós devemos ensinar os nossos filhos a respeitar a Deus, a temer a Deus, a dar a Deus o que lhe é devido pela posição que Ele ocupa. Deus é o Deus de todo o universo, o soberano e bendito Deus. Agora imagine você e eu, que ambiente nós criaríamos se cada indivíduo tivesse temor de Deus. Imagina a soma desses indivíduos, cada um deles com temor e reverência na presença de Deus. Seria o céu entre nós. É isso que os homens desse texto estão experimentando. É isso que os homens desse texto estão experimentando. E seguindo em frente, verso 43 ainda, a palavra diz que uma coisa que acontecia entre eles era que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E sobre isso nós precisamos mencionar: nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus que faz o impossível, nós cremos num Deus de milagres, de maravilhas,
que muda a história das pessoas, que faz aquilo que é totalmente improvável, como ele disse a Abraão: haverá alguma coisa impossível para mim? Como ele disse em Lucas: não há nada impossível para o Senhor. Nós cremos em prodígios e sinais da parte de Deus. Amém, irmãos? Nós cremos no Deus que faz aquilo que para você é totalmente improvável. Para mim é totalmente improvável. Nós cremos nesse Deus. Somos homens e mulheres que creem no Deus do impossível. E mais, verso 44. Todos os que creram estavam juntos. Qual é uma evidência desses homens que foram batizados no Espírito de Deus? Eles estavam sempre juntos. O Espírito Santo operou de tal maneira na individualidade deles, que o resultado foi que eles estavam unidos, sempre estavam reunidos. Numa linguagem mais literal, o verso 44, todos os que creram estavam sobre o mesmo lugar, estavam reunidos. Este é o produto do poder e da unidade que o Espírito Santo traz. Amém, irmãos? Amém. Na qual nós devemos perseverar. Amém? Irmãos, isso particularmente me envergonha. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos estar reunidos. Porque muitas vezes nós não queremos receber ninguém. Porque muitas vezes nós não queremos estar juntos. Mas nós precisamos perseverar no nosso relacionamento uns com os outros. Nós precisamos prezar, lidar com isso de maneira muito séria, para não perder o ajuntamento do povo de Deus por nada. Porque eles estavam sempre juntos. Sempre juntos. Todos os que creram estavam juntos. E segue o texto. Mas eu gostaria, antes de seguir, trazer uma aplicação aqui para os irmãos. Toda comunhão, ela tem dois lados. Você e outro irmão, pelo menos, no mínimo. Mas nós precisamos fazer uma advertência. A Bíblia precisa ser lidada de uma maneira completa, irmãos. Há muitas pessoas que pegam textos isolados e interpretam erradamente os textos. Por que eu estou dizendo isso? Precisamos compreender que um cristão não é metido, que um cristão não é inconveniente, que um cristão não se intromete em assuntos que não lhe dizem respeito, que um cristão não vai onde não foi chamado, que um cristão não atrapalha a família dos outros. Amém? Que há pessoas que entendem muito errado esses versos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Para estas pessoas existe um provérbio muito sábio. Provérbios 25:17. Teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e venha a te odiar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a comunhão deve ser algo mútuo, ou seja, ambas as partes buscam. A comunhão é algo respeitoso, provém de pessoas que não se intrometem onde não foi chamado. Tem hora, tem lugar e tem respeito mútuo. Um crente não atrapalha a vida dos irmãos, não causa problema na família dos irmãos. Ele sabe entrar e sabe sair. Ele é respeitoso, não é intrometido. Amém, irmãos? Isso é uma palavra para trazer equilíbrio para nós. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, se é assim a comunhão, então eu vou lá na casa do Júnior e nem preciso avisar. Cuidado, irmão. Talvez você atrapalhe aquilo que o Senhor pediu para o Júnior fazer. E você está sendo intrometido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A comunhão é algo respeitoso do Senhor em Cristo Jesus. Nós precisamos prezar sempre por estarmos juntos. Mas um cristão não é alguém
e se intromete na vida dos outros. Amém, irmãos? E continua o texto dizendo que eles tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos. Quarto ponto. Tinham tudo em comum. Agora o cinto começa a apertar mais. Eles tinham todas as coisas como não pertencentes a eles mesmos. Como Paulo diz nos últimos versículos de 1 Coríntios capítulo 3: tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. Este é o princípio da igreja. Esse é o princípio dos corações que foram convertidos. Amém? E agora ele vai desenvolver mais isso. Quinto ponto. Entre eles havia generosidade. Verso 45. Entre eles havia generosidade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Alguém já dizia, irmãos, uma verdadeira transformação, uma verdadeira conversão passa pelo seu bolso. O seu bolso se torna convertido. Porque nós estamos num mundo cheio de filosofias, sem prática nenhuma. Uma verdadeira conversão passa pelo seu bolso. Um verdadeiro convertido tem seu bolso convertido. É isso que nós vemos evidente na vida desses irmãos. E no que se refere, o que nos faz avarentos? Um problema sério em nosso coração. Por isso que Provérbios diz: filho meu, dai-me o teu coração. O que nos faz avarentos é um problema sério em nosso coração. O principal problema é que nós servimos a Mamon e não servimos a Deus. Nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa é a palavra do Senhor. É um problema do coração. E quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, o Senhor vai nos lavando dessas coisas. Amém, irmão? Qual é o resultado? Generosidade. Generosa, regular, voluntária e proporcional. Essa é a nossa contribuição. Como o coração é preso às propriedades e bens, nós devemos converter o nosso bolso a Deus. Usar os nossos recursos pela causa de Cristo. Entender o Espírito de Cristo nessa questão. Como diz 2 Coríntios 2, 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Ou nas palavras de Paulo, em Filipenses 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação do amor, de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma como uma só alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, por glória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E segue o texto: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. E qual é essa mente? Sendo Deus, não se apegou ao seu direito, se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana.
e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, na hora apropriada, o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Como é essa prática que nós vemos no verso 45, então? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Primeiro, não era uma distribuição indiscriminada de bens. Não era uma distribuição de pobreza para todo mundo. As propriedades eram vendidas porque muitos irmãos tinham muitas propriedades, muitos bens. E note, verso 46. Partiam o pão de casa em casa. Eles tinham casa. Não eram doentes da cabeça, que iam para a rua e davam suas casas. Eram pessoas de posse e tinham muitas casas, muitas propriedades. E por serem ricos e cheios de propriedades, vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos. E agora tem como? À medida que alguém tinha necessidade. Havia um suprimento à medida da necessidade que acontecia. Ou seja, eles tinham pessoas que cuidavam dos recursos e distribuíam entre os necessitados. E os irmãos que leem Atos sabem que essas pessoas, primeiramente, eram os apóstolos, não é? E depois, quando a carga ficou pesada para os apóstolos, então se estabeleceram o que a Bíblia chama de diáconos, homens cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus, que viam as necessidades do povo e distribuíam os recursos à medida que alguém tinha necessidade. Esse é o trabalho dos diáconos. Hoje viraram porteiros em lugares de reunião, mas esse é o trabalho dos diáconos. Aliás, esse é o objetivo dos recursos: suprir as necessidades da igreja, que são as pessoas. Amém? E por que, irmãos, nós podemos falar com propriedade sobre isso? Porque a isenção que temos de não termos nos irmãos fonte de lucro nos habilita a falar com liberdade sobre essas coisas. Não temos nenhum anseio de ficar rico nas custas dos irmãos. Longe de nós isso. O Senhor nos livre. Por isso nós podemos falar a palavra de Deus com propriedade, expor o que a Bíblia diz. Um coração generoso é um coração convertido. Seguindo o texto, verso 46. Sexto ponto. Entre eles havia prática de reuniões públicas e reuniões domésticas. Ponto importantíssimo e que é muito confuso para muitas pessoas hoje. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Bom, primeiro nós precisamos explicar o que isso não quer dizer. Amém? Porque se você vem com uma bagagem religiosa, você vai ter muita confusão na sua cabeça quando você lê uma coisa dessa. Então nós precisamos explicar o que isto não quer dizer. Primeiro, aqui não há nenhuma referência a um prédio de alguma instituição religiosa que se chama templo. Nenhuma referência a isso. A referência aqui é o pórtico de Salomão, um lugar aberto, onde os discípulos iam se encontrar para reunir-se em nome do Senhor. Amém, irmãos? Porque a igreja não é um lugar. E isto aqui não avaliza nenhum lugar ser chamado de templo, como se tenta referir nos nossos dias. Quando você diz assim, isso aqui não é igreja, é só isso. Bom, mas eles se reuniam no templo, né? Eles se reuniam no pórtico de Salomão. Sabe como é que chama isso? Uma reunião pública do povo de Deus. Uma reunião pública do povo de Deus. E também, irmãos, a palavra desse verso, de casa em casa, não avaliza nenhuma igreja numa casa, como muitos querem dizer.
não avaliza GPs, células, grupos caseiros, grupos domésticos, não avaliza nada disso. Isso é só um sistema de pirâmide que é implantado e está em desacordo com os moldes do Novo Testamento. Amém? Esses modelos não estão em acordo com o Novo Testamento. Esses modelos são somente uma criação humana para facilitar o controle de massas. Somente isso. Amém? Nada além disso. De casa em casa aqui, são reuniões domésticas entre os irmãos. Comunhões domésticas entre os irmãos. Não um lugar onde se leva um bilhetinho com a mensagem de alguém que enviou para pregar para aquelas pessoas, para ganhar pessoas para Cristo, para aumentar o número dos membros. Não. De casa em casa aqui não avalia nada disso. Isso é uma invenção moderna em moldes de pirâmide para controle de massa. Só isso. Porque daí o líder mor, o Papa, o substituto de Cristo, manda nos irmãos. E lá em cima você dá uma ordem, todos vistam azul. Então você vai ver milhares de pessoas que têm o Espírito de Deus, que têm rejeitado a voz do Espírito de Deus, obedecendo a um homem e vestindo azul. De casa em casa aqui não avalia nada disso. Amém? Então o que quer dizer aqui, irmãos? Aqui no verso 46 nós temos dois tipos de ajuntamento da igreja de Deus: as reuniões públicas e as reuniões domésticas. Amém? São os dois tipos. Você leu isso de novo aqui, capítulo 5, verso 42. No templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. O primeiro chama-se culto público, onde a maioria do povo de Deus sempre preza por estar juntos, em sua grande massa, no culto público, numa celebração como essa hoje. E o outro chama-se culto doméstico. Um não substitui o outro, um é complemento do outro, e um sempre leva ao outro. Por que eu digo isso? Porque reunirmos em casa não substitui o que estamos fazendo hoje aqui. De jeito nenhum. Sempre prezamos pelo culto público. Amém? Este é um culto público. Qualquer um pode entrar aqui e participar. Um culto público. Quando você tem comunhão com irmãos na sua casa, estas são as comunhões domésticas. Amém? Um leva o outro, um complementa o outro, um busca firmar o outro, mas há sempre essas duas categorias de reuniões da igreja. Amém? A frase perseveravam unânimes aqui é muito importante também. Nós já vimos o significado da palavra perseverar: agarrar-se firme, permanecer constantes numa prática, estar sempre, constantemente agarrados a isso. Verso 46, coloque os olhos na sua Bíblia. Diariamente, todos os dias, perseveravam, unânimes. Perseveravam, unânimes. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui, porque eu sei que no domingo há muitos irmãos que a frequência às vezes estão em reuniões, não estão em reuniões. Então eu gostaria de fazer um parêntese. A palavra de Deus, irmãos, quando é exposta, ela não é usada, pelo menos por mim, pelo Israel, por ninguém que está aqui, para ofender quem quer que seja. Nós estamos expondo a palavra de Deus. E estamos no verso 46 de Atos, capítulo 2. Amém? O qual diz que diariamente, ou seja, todos os dias, perseveravam unânimes, reunindo-se de dois modos: no templo, no pórtico de Salomão, e de casa em casa. Mas, irmãos, a palavra de Deus sempre irá mostrar nossa condição.
nos expomos à palavra e ela expõe os nossos corações. Não fazemos aqui indiretas, não usamos a palavra de Deus para ofender ninguém. Mas preste atenção, querido irmão e irmã, a palavra de Deus inevitavelmente vai ofender você. Amém? Spurgeon já dizia isso. Os homens ofendem a Deus todos os dias. Todas as vezes que a palavra de Deus foi exposta e apresentar diante de nós as nossas misérias, nossas dificuldades, ela, de certa maneira, vai nos ofender. Mas essa ofensa da palavra de Deus não é para que você desanime. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, eu gostaria de dar um exemplo de Efésios capítulo 6, versículo 17. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, você tem a palavra de Deus como uma espada. E ali é uma espada de tamanho curto, para uma luta específica. Não é uma espada de tamanho longo, onde você mexe ela para todos os lados e quem acertar, acertou. Não. Poderia dizer uma faca, uma adaga, algo menor, para uma luta específica. Amém? O pregador, nesse sentido, irmãos, é um atirador de facas. Preste atenção nesse exemplo. O pregador, nesse sentido, é um atirador de facas. Um atirador de facas, o que faz? Ele coloca uma moça numa parede e ele é tão hábil naquilo que ele faz com aquelas facas que ele lança a faca e pega a milímetros da pessoa. Nunca acerta a pessoa. Esse é o objetivo dele, certo? Qual a diferença entre um atirador de facas e um pregador do evangelho? A diferença, irmãos, é que o pregador é alguém que atira facas que acertam diretamente o coração dos ouvintes. Essa é a diferença. Quando nós expomos a palavra de Deus, nós enviamos facas que acertam diretamente o coração de quem está ouvindo. A palavra de Deus é sempre para nós, primeiro para os que falamos, sempre para todos nós. Amém? Sempre vai atingir diretamente a tábua do nosso coração para nos conduzir à vida. Então, se a facada é sempre para mim e para você, não se esquive dela. Amém, irmão? Não se esquive dela. Não seja obstinado contra a palavra de Deus. Nós temos que nos curvar e nos submeter à palavra de Deus. Amém? E o que a palavra de Deus diz, irmãos? Que todos os dias eles perseveravam unânimes. Se lemos um texto que diz que os irmãos se reuniam diariamente, em 2 lugares eles se reuniam diariamente, em reuniões públicas e reuniões domésticas, e não nos reunimos sequer em 2 reuniões semanais da igreja. Devemos nos arrepender, irmãos, e mudar as nossas atitudes diante de Deus. Amém? E nós estamos lendo um texto, vou refletir e frisar para os irmãos, porque muitos irmãos aqui não participam das reuniões, não são indiretas nenhuma para você nem para ninguém. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Amém? E vamos seguindo. Diariamente perseveravam unânimes. Nós já entendemos o que significa a palavra perseverar. Vamos ver o que é a palavra unânimes. Nós já estamos aqui encerrando. Essa palavra unânimes, ela tem uma imagem quase musical. Ela tem uma imagem de um conjunto de notas que é tocado, e mesmo que diferentes, soam e harmonizam em grau e tom, como instrumentos de uma orquestra regidos pelo nosso grande maestro, o Espírito Santo, que harmoniza a relação entre todos os membros do corpo de Cristo e fazem ele soar numa harmonia perfeita. Diariamente eles perseveravam em uníssono, num acorde perfeito.
numa música afinada. Diariamente eles faziam isso. Amém? Seguindo então, verso 46 aí. Havia alegria e singeleza de coração. Não é de nos admirar isso. A alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria, segundo Romanos 14, é um elemento que constitui o reino de Deus. A palavra alegria aqui é uma exultação extrema, um prazer extremo. Sabe que prazer é esse, irmãos? É o prazer que você encontra no coração de Deus ao ver seus filhos reunidos. Esse prazer que há no coração de Deus agora é manifesto entre os membros do corpo de Cristo. Sabe que prazer é esse? É o ó do Salmo 133. Ó, expressão de prazer, de gozo, de alegria extrema de nosso Deus e Pai quando nos reunimos. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam unidos. Então, de casa em casa, eles eram participantes dessa alegria de coração, desse prazer. Que maravilha, né, irmãos? O segredo da felicidade, o segredo da vida. Porque eu gostaria de lembrar, assim, todos os irmãos que estão aqui sabem o prazer que é estar em comunhão com irmãos. Sabem o prazer, a satisfação em Deus. Como o coração do nosso Pai está alegre, então nossos corações estão em extrema alegria, em extremo prazer. Nós nos alegramos com Ele. Na comunhão dos santos, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Na tua presença, ó Deus, a plenitude de alegria. A tua destra, delícias continuamente. Salmo 16, os últimos versos. Amém? Singeleza aqui significa uma simplicidade não mundana, uma benevolência pura que se expressa em atos. A palavra, irmão, estritamente falando, sabe o que significa? A ausência de pedra que se tropeça. Que figura maravilhosa. Que figura maravilhosa. Que figura maravilhosa. Você está com um irmão em comunhão e não há no seu coração nenhuma pedra de tropeço contra ele. No seu coração não tem nada contra ele. Você pode olhar nos olhos dele e dizer: como eu amo o irmão em Cristo Jesus. Sempre sou sincero com ele. Aquilo que tem para falar, falo com ele. No meu coração não está guardado nada contra ele. Amém? Que figura tremenda, irmãos. Pode-se entender que está tratando de uma comunhão de quem não tem nada guardado dentro do seu coração, nenhum tropeço, nenhum impedimento. O que nós podemos aprender com isso? Experimentar essa alegria e singeleza do coração só pode acontecer quando as pedras que impedem a comunhão são removidas dos corações. Não é verdade, Juca? E que uma integridade de relacionamento a tal ponto que podemos olhar nos olhos dos outros com o coração livre de tropeços. Devemos nos livrar dos tropeços no nosso coração. Nós temos que olhar para os irmãos sem nada contra eles dentro do nosso coração. Isso então faz-nos reunir com alegria, singeleza do coração. Que maravilhosa comunhão que nós temos aqui. E segue o texto dizendo então, verso 47, louvando a Deus. E aqui muito rapidamente, nós sabemos que o fruto dos lábios que professam o nome de Deus é o perfeito louvor, né? E esse louvor genuíno é fruto da presença de Cristo na vida de cada membro do seu corpo. Como diz Hebreus 2:12, né? A meus irmãos, Cristo dizendo, declararei o teu nome.
Cantarei louvores no meio da congregação. Quando nós, juntos, unânimes, uníssonos, estamos diante de Deus, o Senhor opera através dos seus filhos. Ele canta louvores no meio da congregação. Ele ministra Deus entre os membros do corpo de Cristo. A meus irmãos declararei o teu nome, Jesus. Cantarei louvores no meio da congregação. Esses são os resultados de uma vida de comunhão pelo Espírito Santo. Amém? E em nono lugar, irmãos, há testemunho diante do povo. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Que maravilha! Ou contavam com a graça de todo o povo. Quando tudo que descrevemos até aqui acontece, quando há verdadeira perseverança, temor, unidade, generosidade, cuidado, quando há alegria, quando há sinceridade, então o mundo dirá. Veja como eles se amam. Veja como eles cuidam uns dos outros. Veja como eles são diferentes. Veja como eles se respeitam. Veja como são fraternos. E venha ser isso, o mundo perguntar. Não tem como não haver testemunho, irmãos, de uma realidade espiritual da qual nós estamos descrevendo. Não tem. Se nós vivermos aquilo que está descrito aqui, chamará atenção e será testemunho para todos os homens, quando olharem para nós, quando olharem para o grupo dos irmãos. Nas palavras de Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, melhor dizendo, versículo 20 e 21, o Senhor Jesus disse assim: não rogo só por estes, se tratando dos discípulos que estavam com ele, pelos quais ele estava orando, mas rogo também por aqueles que virão a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Esses somos nós. O Senhor Jesus já orou por nós, no capítulo 17. E diz o texto: a fim de que todos eles sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. Isso é comunhão do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é testemunho, irmãos. Veja o que diz o resto do texto: para que o mundo creia que tu me enviaste, louvando a Deus e contando com a graça, simpatia de todo o povo. Então, 10ª coisa, Deus acrescentava almas entre eles. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Parte final do verso 47. Quando os filhos de Deus estão unidos, Deus trabalha. Quando os filhos de Deus estão unidos, Deus ministra salvação. Deus está salvando. Eles perseveram, permanecem, têm reverência diante de Deus, têm unidade, se preocupam uns com os outros, estão em plena harmonia, como uma orquestra perfeitamente regida. Estão alegres, louvam a Deus, e o Deus deles está trabalhando. E não só está trabalhando dia a dia, todo dia, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o número dos que iam sendo salvos. Deus vai fazendo a sua obra, produzindo através da vida deles fruto para a sua glória. Esse é o texto que nós estamos lendo. Amém? Ninguém tem dúvida que Deus trabalha. Muitos têm dificuldade de entender como Deus trabalha, através de quem Deus trabalha. Bom, se você ser cuidadoso com a sua Bíblia,
você vai perceber que não tem nenhum carinho especial aqui ou ali. Nenhum super ministério pelo qual Deus trabalha. Não mais. Você vai perceber o seguinte, que o vaso escolhido por Deus para levar a cabo o seu propósito chama-se igreja. Esse é o vaso escolhido por Deus para levar a cabo o seu propósito. Então os frutos são para Deus. Nenhum irmão aqui vai ganhar alguém para Cristo e dizer: olha só o meu filho. Não, ele tem um filho na fé, mas esse é de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele produz porque é através da igreja que Cristo ministra a vida. É através da igreja que Cristo salva. A igreja é o vaso escolhido de Deus para levar a cabo a sua obra. Mas a glória é para Deus. Os frutos são para a igreja. Não há soberba, não há arrogância entre os membros do corpo de Cristo. Pelo menos não deveria haver. Então, irmãos, o Espírito Santo nos leva a cumprir o nosso papel com diligência diante do Senhor. Que possamos despertar do sono. Amém? Que possamos nos livrar das ocupações mundanas, dos cuidados dessa vida. Que possamos nos livrar das ocupações terrenas e preocupações. E comecemos a buscar juntos em perseverança. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, com temor, aguardando em Deus pelos seus sinais e prodígios, estando todos juntos, sendo generosos, amém? Diariamente, estar sempre desejando ter comunhão, nas reuniões públicas, e mais, além delas, partindo o pão de casa em casa, tomando as nossas refeições com alegria, porque estamos juntos. O coração do nosso Pai está alegre. Nosso coração se regozija com Ele. Sem nenhuma pedra de tropeço. Se você tem alguma pedra de tropeço sobre alguém, contra alguém, tire do seu coração. Não tem a ver com o outro. Tire ela do seu coração. Tire ela do seu coração. O seu coração está liberado. Aí você não vai ser mais murmurador. Nós não vamos mais murmurar, nos ofender. Nós vamos poder olhar nos olhos uns dos outros e caminhar juntos. Amém? Singeleza do coração. Louvando a Deus e com um testemunho diante dos homens. E enquanto isso, o Senhor opera. Amém, irmãos? Vamos.